Bom dia, meus irmãos, queridos amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Ontem nós tivemos um culto poderoso, né? Às 17 horas, com Santa Ceia, falando sobre a graça, né? A bondade de Deus sobre as nossas vidas. E o segundo culto também, né? Com um grande mover de Deus, os dois com Santa Ceia. E o segundo culto foi transmitido pelo nosso canal do YouTube. Vai lá, por favor, né? Se inscreva, dê um like, dê um joinha, faça seu comentário, repasse para os seus amigos. Nós temos esse café também colocado lá no nosso canal do YouTube. Nós estamos pleiteando 1000 assinaturas e nos ajude, né? Coopere com a gente, divulgando, pedindo para as pessoas se inscreverem, em nome de Jesus, amém? Vai lá e dá uma olhada nos cultos maravilhosos que nós tivemos, amém? Graças a Deus, aleluia. Eu quero falar sobre o poder para não pecar mais, né? Romanos capítulo 8, verso 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou começar uma série falando sobre a graça de Deus nesse período, né? Vou ser dirigido, guiado pelo Espírito e vou estar estudando sobre a graça e falando sobre a graça. Então hoje eu vou falar sobre o que para você ter uma vida poderosa, vitoriosa, no que se refere aos seus pensamentos. Aleluia. A solução para as tentações, desejos e pensamentos pecaminosos está no primeiro versículo do capítulo de Romanos 8:1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por falar nisso, algumas versões da Bíblia, como Almeida Revista e Corrigida e Almeida Corrigida Fiel, dão continuidade dizendo que não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa parte foi acrescentada pelos tradutores mais recentes da Bíblia. Nos manuscritos mais antigos do Novo Testamento, disponível hoje, o grego afirma simplesmente: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, eu e você temos o poder de Cristo para nos elevarmos acima da nossa tentação e para descansar na nossa identidade de justo em Cristo, independentemente das obras. Eu e você podemos experimentar as tentações, pensamentos pecaminosos, tempos em tempos, mas bem no meio dessa tentação, nós precisamos saber disso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe que o versículo, aleluia, oh, aleluia, que coisa maravilhosa saber que não há condenação, né? Isso ajuda muito, isso é libertador, porque muitas das vezes que nós caímos em tentação e não pecamos, vem a condenação, porque o diabo trabalha com a tentação nos condenando. Então agora mesmo, nesse mesmo instante, existem pensamentos pecaminosos que estão passando na mente de muitos irmãos, na mente de muitas pessoas. Aleluia. E não há condenação porque você está e ele ou qualquer outra pessoa em Cristo Jesus. Devemos então ficar sentados, parados e abrigar esses pensamentos pecaminosos? Claro que não. O pecado não pode criar raízes em ninguém, né? Que tenha a plena consciência de ser justo em Cristo Jesus. Você não pode impedir os pássaros de voar sobre a sua cabeça, mas com certeza pode impedir que um deles construa um ninho sobre a sua cabeça. Da mesma forma, não podemos impedir que as tentações e os pensamentos, desejos pecaminosos de passarem pela nossa mente, mas podemos com certeza impedir a nós mesmos de agir com base nestas tentações, pensamentos, desejos pecaminosos. Como? Confessando no mesmo instante da tentação que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. O poder de Jesus para vencer cada tentação se instala quando nós permanecemos conscientes de que mesmo durante a tentação, aleluia, Jesus ainda está conosco e que nós somos justos, independentemente das nossas obras. Romanos 4:6. Ao agir assim, rejeitamos a condenação pela tentação que enfrentamos. Agora nós temos o poder de Cristo para nos colocar acima da tentação e descansar na identidade de justo em Cristo Jesus.
independentemente das nossas obras. Isto, amado, amada, é uma vida vitoriosa. Aleluia. Sabe, queridos, decidimos não ser consciente do pecado, mas consciente da justiça de Deus. Então, toda vez que vem o pensamento, decida não ser consciente do pecado, mas decida ser consciente que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Sabe, queridos, quando fazemos essa decisão, a nossa vida deslancha. Nós não ficamos presos por tentações, porque a tentação é uma forma de nos prender, de nos amarrar. Aleluia! Então nós devemos viver uma vida, como João 8:11 diz. Então lhes disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. A libertação, ela vem através da palavra do mestre, dizendo: vai e não peque mais, eu não te condeno. Por quê? Porque nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Assim como Jesus é imaculado e sem culpa, nós também em Cristo somos. Aleluia. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando nós vivemos uma vida com consciência da justiça, com consciência que não há condenação, consciência que eu estando em Cristo, eu vou ser tentado sim, mas quando vier a tentação, eu vou ter consciência da justiça, não a consciência do pecado. Aí eu estou colocado acima da situação que veio sobre a minha vida. Aleluia. Sabe, queridos, o amor de Deus nos libertou. Muito obrigado, porque o amor de Deus nos libertou. A revelação de que Deus nos ama incondicionalmente, apesar das nossas imperfeições e talvez até falhas e erros, nos ajuda a ser liberto dos hábitos destrutivos que vêm nos subjugando, julgando e nos destruindo. Hoje a tática de Satanás é lançar pensamentos que ainda não são pecados, só são tentações. E sobre a tentação, ele lança que nós já estamos, condenados, que você já pecou. E aí a pessoa fala, bom, já que está assim, então eu vou fazer. Mas se você tiver a consciência da justiça e não do pecado, você, quando vier a tentação, você vai declarar, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Isso nos liberta, isso nos ajuda. Aleluia. Saber e crer que Deus não nos condena quando erramos, nos dá poder para vencer qualquer tipo de tentação. O problema é não ter a consciência da justiça. Aí quando pensamos, achamos que já pecamos. E aí a gente vai sofrer na mão do diabo. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos viver uma graça, a graça da verdade, a graça que liberta, a graça que abençoa por causa da bondade de Deus. Em Êxodo, capítulo 16, o verso 11 e 12, diz assim, o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido a murmuração dos filhos de Israel, dize-lhe, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão. Sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Viver sobre a graça significa que todas as bênçãos e provisões que recebemos dependem da bondade e não da nossa obediência. Aleluia. Deus libertou os filhos de Israel de uma vida inteira de escravidão, realizando grandes sinais e maravilhas. Mas, sabe, queridos, nós temos que entender que a graça está operando na nossa vida para nos libertar, para nos fazer viver aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Descanse do estresse dos pensamentos. Dependa da força de Deus, não da sua própria força. Quando vier os pensamentos negativos, declare, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Viva pela graça, pela bondade do Senhor. Descanse no Senhor e na força do seu poder. Há poder suficiente para te levantar e te garantir uma vida na graça perfeita. Pisa na cabeça do diabo, diga para ele que você não cai na armadilha dele, que ele é mentiroso e que você é mais que vencedor, que você vive pela graça e que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama, no nome de Jesus. Amém.